Pessoal, nesse módulo eu pretendo mostrar como que é feita a administração de contas de usuário no WebDoCAT. Veja bem, o WebDoCAT ele é baseado na macro que existia aí do BR Office, né? Essa macro ela utilizava a autenticação da rede Windows e ela já estava funcionando quando foi desenvolvido o sistema SIAP. Então, por conta disso, ela tem algumas coisas específicas para ela que não estavam contempladas no SIAP. O que o WebDoCAT fez foi tentar fazer uma integração, né? Então, hoje a autenticação do WebDoCAT é a mesma do SIAP. Por conta disso, teve de ser feitas várias adaptações, porque existem tabelas de usuário tanto no SIAP quanto no DoCAT, existem tabelas de setores tanto como no DoCAT quanto no SIAP, então existe muita redundância de informação, tá? Então, algum dos cuidados que o sistema toma é exatamente porque a forma como foi desenvolvida a aplicação. Então, essa macro do DoCAT, ela cria várias tabelas e essas tabelas elas são indexadas pelo login do usuário. O login do usuário é uma chave estrangeira, né? Então, esse campo login do usuário não pode ser alterado em hipótese alguma, tá? Então, por conta dessa restrição, por exemplo, o usuário que se aposentou, não trabalha mais no CAT, eu posso remover esse usuário? Não, porque o documento que foi criado por esse usuário está lá no banco de dados, é indexado ao nome dele, então ele não pode ser removido. Da mesma forma, eu posso alterar o login do usuário? Pode, mas isso aí é uma operação complexa, só a pessoa que entende de banco de dados que pode fazer isso, porque uma alteração no campo chave, você tem de alterar todas as referências nas outras tabelas. Então isso não é uma coisa trivial, isso tem que ser feita por realmente entende da questão. A macro do DoCAT, ela então, como eu falei para vocês, ele tem uma tabela distinta de setores, né? Esses setores do DoCAT, basicamente, quem é que utiliza esse DoCAT no Conselho Administrativo Tributário? 3 setores distintos. A Sejur, o que é a Sejur? É a assessoria da presidência do CAT, que são os processos que passam pelo CAT, processos quaisquer, tá? Que não passam a julgamento, né? Então esses processos eles não estão dentro da pauta do SIAP, tá? Por conta disso, o banco de dados que a gente pega a informação dos processos não tem essa informação. Então a gente utiliza um web service da Secretaria da Fazenda, onde você põe o parâmetro do nome do processo, ele retorna um XML, mas ele só retorna a razão social. O CNPJ e o CPF não é retornado. Nessa implementação do WebDoCAT, a gente colocou que o CNPJ e o CPF agora é obrigatório. Por que isso? Porque a informação de CNPJ e CPF é bastante importante para os julgadores para a pesquisa de processo, né? Então você quer encontrar um outro processo do mesmo contribuinte por CNPJ. Então, essa é uma informação relevante. Então, isso foi implementado, tá? O outro setor que é importante e que usa bastante esse sistema DoCAT são os julgadores de primeira instância. Os julgadores de primeira instância, eles têm os processos distribuídos, é criada uma distribuição para eles lá no SIAP pelo secretário-geral. Então eles têm digamos assim, uma tabela distinta onde estão os processos que os julgadores da primeira instância trabalham. E também tem o Conselho Superior e as câmaras. O que são o Conselho e as câmaras? Onde é feito o julgamento dos processos. Então o que acontece no julgamento dos processos? Tem a pauta do SIAP, de julgamento de processos nas câmaras e no Conselho Superior. Tem as secretárias que trabalham nesses julgamentos, elas emitem os documentos, tá?
Para que elas possam emitir os documentos, elas têm os modelos de documentos que elas emitem, tá? Em geral, elas trabalham com os retornos de julgamento nesse sistema. O que é retorno de julgamento? Por alguma razão, o julgamento não se efetivou. Digamos assim, um julgador está doente, né? E teria um julgamento e precisava daquela pessoa. Ou o advogado está doente, né? Então, o julgamento é adiado, né? Então, esse retorno de julgamento é o documento oficial do CAT falando que o julgamento foi adiado. Então, tem os critérios, né? E esse documento é numerado. O SIAP, como eu falei para vocês, ele tem uma estrutura lógica própria de controle de usuários, né? Então, o que acontece com o usuário do DOCAT e o usuário do SIAP? É o mesmo usuário, mas são usuários distintos em tabelas diferentes, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na distribuição da pauta, existem alguns campos que são importantes para o SIAP, na falta da qual, se esses campos não estiverem presentes, dá problema, a pauta simplesmente fica inviabilizada. Então, quais são esses campos que são importantes no SIAP para o funcionário? Primeiro, as iniciais do nome, né? Então, meu nome é Américo José Vasconcelos de Souza, minhas iniciais é AJVS. Quando você faz a pauta, existem alguns campos lá de conselheiro substituto que você coloca essas iniciais. Essa foi a lógica que o colega que desenvolveu esse SIAP colocou para fazer a geração da pauta. Uma outra coisa que é importante é o cargo do julgador. Como assim? Nós temos dois tipos de julgador: o julgador de primeira instância e o julgador, que é o que a gente chama conselheiro, né? Então, o que acontece? Dependendo do cargo de cada um, então se é primeira instância, julgador de primeira instância, você vai ter a pauta que a gente chama de distribuição. E se for conselheiro, você vai ter a pauta que a gente chama pauta, né? Mas todas as coisas é o mesmo sentido, distribuição de processos entre juízes, tá? Bom, então agora vamos chegar no WebDoCAT. Então, o WebDoCAT ele é uma aplicação mista, né? Ele compartilha a autenticação do SIAP, porém, ele preserva a lógica utilizada no DOCAT. Então, alguma das coisas que acontece é o seguinte, que, por exemplo, se você altera a senha no WebDoCAT, no SIAP também vai ser alterado. Porém, algumas coisas do WebDoCAT, por exemplo, você tem como paralisar uma conta do usuário. No SIAP não está presente. Então, se você paralisa, põe um usuário como inativo no WebDoCAT, só funciona no WebDoCAT, ele não vai funcionar no SIAP, tá? Porque não existe essa lógica dentro do SIAP. Então, o que o WebDoCAT ele tem nas contas? Ele tem dois tipos de usuário. Tem um usuário comum, tem um usuário administrador. Qual que é a prerrogativa do usuário administrador? A prerrogativa do usuário administrador, primeiro, é controle de conta de usuário. Então, ele pode criar um usuário, tá? Aí, como eu falei para vocês, com o sistema ele trabalha com o SIAP. Então, ele vai abrir uma janela, que são os dados específicos do SIAP, e você coloca lá esses dados específicos do SIAP, tá? Então, o administrador ele pode criar a conta de usuário. Ele também controla os documentos emitidos. Como assim? Cada administrador ela é vinculado a um determinado setor. Os documentos emitidos naquele setor são controlados pelo administrador. Que tipo de controle o administrador pode fazer nos documentos? Por exemplo, um documento ele foi finalizado, emitido, e por alguma razão ele está errado. Então, ele pode ser simplesmente removido do sistema. Então, e essa característica de remover um documento já finalizado, apenas
o administrador tem essa prerrogativa. Tá? O usuário ele tem a prerrogativa de remover um documento quando está na fase inicial. Quando ele já está concluído, ele não pode fazer isso. Tá? Outra prerrogativa que o administrador tem é administrar as categorias. O que são categorias? Categorias foi uma funcionalidade que o pessoal pediu que colocasse uma forma de classificar os documentos. Então, digamos o seguinte, você precisa um relatório administrativo procurando saber o seguinte, quantas sentenças de levantamento específico tem, né? Então, se você, na hora da criação do documento, você escolhe a categoria, fica fácil para o administrador no final do ano, no final do mês, saber exatamente quantos foram os documentos que se enquadram naquele tipo de categoria. Tá? Finalizando nessa questão de administrador, é o seguinte, o SIAP tem uma função de administrador, que é o root. Tá? Então, essa função de administrador do SIAP, ela é reconhecida dentro do WebDocat. Tá? O WebDocat, quando você vai criar conta, ele faz uma verificação para você. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer 3 situações dentro do WebDocat. Um usuário totalmente novo, né? Então chega um colega lá dentro do CAT, ele nunca usou nenhum dos sistemas, então você tem que criar conta em ambos os sistemas, tanto no SIAP quanto no DOCAT. Obviamente o WebDocat dá um jeito de compatibilizar essa informação. Bom, outra situação que ocorre é o usuário tem conta no SIAP, mas não tem conta no DOCAT, né? Então o que acontece isso, por exemplo, várias funções dentro do CAT, o colega, por exemplo, ele gera pauta, né? Que é uma prerrogativa do secretário-geral que tem lá do SIAP. Mas, por exemplo, dificilmente o secretário vai, por exemplo, emitir um documento. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o presidente do CAT, né? O presidente do CAT ele tem uma conta lá no SIAP, mas, por exemplo, ele não emite documento, né? Então, acontece muito isso, né? O usuário que tem a conta no SIAP não tem conta no DOCAT, né? Então, acontece o seguinte, aí o sistema vai lá, ele lista todos os usuários que têm conta no SIAP e não tem conta no DOCAT. Aí o que ele permite você alterar? Lembrem-se, tem campos chaves no SIAP. Então ele só permite alterar o perfil do usuário. Tá? E, logicamente, você vai criar a conta no DOCAT de acordo com as necessidades do usuário. Tá? Então, outra questão que eu gostaria de salientar a vocês é o seguinte, que uma vez criada a conta, aí vamos ao outro item. Quando o usuário tem a conta no DOCAT, mas não tem a conta no SIAP. O que é esse tipo de usuário? Por exemplo, as secretárias das câmaras julgadoras. Elas, por exemplo, elas não utilizam o SIAP de forma alguma. Eles não têm a menor utilidade de usar esse sistema, porque é um pessoal que só se preocupa com a emissão desses documentos específicos depois do julgamento. Elas são secretárias. Tá? Elas usam o SIAP indiretamente através lá da macro, né? Porque a macro do DOCAT, ela vai lá ela precisa da informação dos processos que estão sendo julgados. Então, indiretamente ela usa, mas não diretamente. Tá? Então, esse tipo de usuário, por exemplo, não tem conta no SIAP. E aí, como é que faz? Por conta disso, eu criei dois perfis lá no SIAP. Esse chamado WebDocat usuário e esse WebDocat administrador. Então, o que acontece com esses dois usuários? Eles vão estar cadastrados no SIAP, aí você vai poder fazer a vinculação com o DOCAT. Entretanto, lá dentro do SIAP,
esses dois perfis não estão associados a nada, né? Então o que vai acontecer? Eu crio, por exemplo, uma conta de uma secretária. Ela vai ser capaz de logar dentro do SIAP? Sim. O que ela vai fazer? Nada, porque vai deixar tudo fica fechado, travado, porque esse perfil que eu criei, ele não acessa nenhum menu dentro do sistema.